Vamos lá, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje vamos falar sobre sistemas fluídicos de transmissão de potência. Então nós vamos falar sobre o princípio de usar um fluido viscoso ou não viscoso condicionado para a transmissão de energia. E essa energia ser convertida em um trabalho ou uma ação que vai gerar lá a ação desejada, né? A operação, funcionamento desejado. Então, isso tudo engloba em relação ao desenvolvimento. Vamos lá. Primeiramente, o que é um sistema fluídico, né? O que é um sistema de fluido, seja ele hidráulico ou pneumático, seja ele um fluido viscoso ou não viscoso. Tem como objetivo gerar trabalho por meio da energia transportada no fluido, transportada pelo fluido ou armazenada no fluido, tá? Existe essa pequena diferença em função do tipo de fluido, de forma, né, através, né, com forma simples, com fácil manutenção, conforto e segurança. Só recapitulando a frase, que ficou meio picado, um sistema fluídico, né, seja ele hidráulico ou pneumático, tem como objetivo gerar trabalho por meio da energia transportada por um fluido, de forma simples, com fácil manutenção, conforto e segurança. Aí eu já pergunto para vocês, para a gente abrir nossa interatividade. Quando a gente fala aqui que eu vou trabalhar a energia por meio de um fluido, o que seria de forma simples, fácil manutenção, o que seria conforto para vocês? Quando a gente fala aqui simplicidade, uma coisa que não precisa ser complexa, né? Facilmente compreensível, identificado. Fácil manutenção, manutenabilidade, né? Você ter lá acesso, reparos, facilidade de trabalho. Por exemplo, uma característica de manutenabilidade é você ter uma linha suspensa, exposta. Se sua linha fosse subterrânea, tivesse um problema, você tinha que cavar, procurar ela lá para reparar. Uma linha exposta aérea, facilmente você intervém. O que vocês entenderiam por conforto? Alguém sabe dizer alguma coisa? Eu ia dizer no âmbito do que o senhor acabou de falar, mas aí deu conflito. Na questão da facilidade de você A poder ter facilidade acesso. estaria associada à manutenção, né? À reparação, ao incremento. Mas Eu acho legal. que conforto pode estar relacionado, não sei, de repente com algum barulho ou Legal. temperatura em excesso ou muito baixa. Legal, vamos lá. Interessante, ó. Aqui também o Claudio falou associado à ergonomia, né? Na verdade, uma das desvantagens dos sistemas que a gente vai estudar hoje, pneumática, é justamente o ruído. O sistema de transmissão fluídica, ele é extremamente barulhento. Não que não existam elementos, abafadores, silenciadores, que trabalham em conjunto para minimizar esse impacto. Mas uma das desvantagens do sistema é justamente o ruído. Então ele deve ser dimensionado e projetado para trabalhar no conforto operacional. Imagine você trabalhando lá no chão de fábrica, uma máquina operatriz do seu lado com um trabalho repetitivo. Por exemplo, a pneumática trabalha velocidade, número de repetições por tempo, né? Então ela é extremamente rápida. E aí você escutando aquele barulho o dia todo, durante toda a sua carga de trabalho, é prejudicial. Então tem que ter um conforto de operação. Quando a gente fala de segurança, é a questão por ser vasos de pressão. Então a gente vai trabalhar fluidos confinados sob pressão, né? E aí você precisa ter um certo controle, uma certa rigorosidade no quesito de manutenção, testes, validação, né? Acompanhamento do seu sistema. Então quando a gente fala aqui, vamos lá, só recapitulando, simplicidade, ele é um sistema extremamente simples de instalação, adequação, se adaptar ao sistema. Manutenção, você gera essa facilidade de manutenção. Conforto, lá ele não gera ele não gera um desconforto na utilização, né? Com conforto. E segurança. Por ser um vaso de pressão, você não quer que tenha um vazamento, um estouro. Por exemplo, o pneumático, ele está sob pressão. Um vazamento, ele pode provocar um blave, né? Que é uma explosão. Já o hidráulico, ele não está sob pressão, ele está dinamicamente
sobre vazão, mas um vazamento hidráulico, ele é uma contaminação, e ele não é uma segurança, é um risco para o meio, é um risco para o usuário. Então seria a parte de segurança. Então são métodos, são, digamos assim, parâmetros que hoje a gente leva em consideração os sistemas, né? Esse lado socioambiental aí de aplicação dos sistemas, ok? Mas legal, os comparativos. Esse de ergonomia eu nunca tinha pensado, interessante também, nunca tinham comentado, na verdade, né? Para a gente fazer uma analogia, entender hoje o que seria nosso sistema de transmissão de potência, a gente vai fazer alguns comparativos quando for uma transmissão de potência puramente mecânica, física, né? Transmissão mecânica física, uma transmissão de potência elétrica, comparados a uma transmissão de potência fluídica, que é justamente o nosso estudo dentro da disciplina. Tá? Quando a gente fala de transmissão mecânica, é a mais velha, a mais conhecida, né? Praticamente ela é desconhecida a sua origem, pode-se dizer que desde a invenção da roda, onde hoje é aplicada em diversos sistemas, como engrenagens, polias, molas, elementos de máquina, né? Uma transmissão de energia por meio de um componente físico, uma transmissão mecânica. Já a transmissão elétrica ela foi desenvolvida já nos tempos modernos, né? Funciona com diversos elementos, diversos aparatos, né? Ele precisa de um gerador, ele precisa de um condutor e um conversor lá que seria o motor. Então ele vai gerar uma energia, vai transmitir ela e vai converter ela em trabalho por meio de um motor, de uma solenoide, de diversos elementos. Entretanto, entre os três, ele é o meio mais é o melhor meio de se transmitir a energia a longas distâncias. Por isso que nossa energia aqui do Ceará vem da onde? Hoje em dia ela vem de fontes renováveis, mas antigamente vinha lá da Bahia, Paulo Afonso, né? Alguma hidrelétrica do norte, então ela vinha de outras regiões bem distantes. Hoje nós temos aí um parque muito interessante aí no quesito de energia renovável. Então ela vem de mais próximo, mas também é uma distância. E a transmissão fluídica, que é o que a gente estuda, ela tem uma origem considerada pré-bíblica, né? Desde a época onde o homem já utilizava a força da água para fazer alguma ação, né? Algum movimento, conhecida como a roda d'água, que movia alguns moinhos, né? A roda dos ventos, né? Que tinha hélice lá que girava e também tinha. O vento é um fluido, né? Já os romanos, por exemplo, transportavam água através de canais, canaletas específicos. Tem alguns relatos indígenas, né? Que eles subiam um rio e o que eles coletavam naquela região, em vez de eles transportarem, eles jogavam na água e a água levava esse material até perto da aldeia e eles retiravam da água. Então tem várias histórias, hipóteses aí do início, né, do surgimento de você utilizar um fluido como meio de energia para o seu trabalho. Legal? Para a gente fazer um comparativo, tem uma tabelinha aqui que a gente faz algumas considerações em questão de vazamento, influências ambientais, reserva de energia. Então, nós vamos fazer um comparativo em comparação à elétrica, quando pneumática e hidráulica. Tá? Primeiramente, pneumática, pensem em ar comprimido, esse mesmo ar que a gente respira. Tá? Quando pensar em hidráulica, pensem em óleo. Tá? Inicialmente, igual o óleo do carro lá, mas é diferente. Mas é aquele óleo, um óleo. Pense num óleo aí, mais viscoso, tá? Quando a gente pensa em vazamento, por exemplo, uma rede elétrica, se tiver uma fuga de corrente lá, né, é um risco. Pode causar um grande acidente e levar até a morte. Na pneumática, como a gente trabalha com fluido, é o ar, caso ele tenha um vazamento, é só uma perda de energia, mas ele não tem uma influência no meio, a não ser o ruído lá do vazamento. Mas ele não é contaminante. Você tem uma perda de eficiência do seu sistema. Já na hidráulica, vazou óleo é contaminação, né? Seja no mar, seja na indústria, na cidade, onde for, vazou óleo, você tem aquele contaminação. Influências ambientais, em que sentido? Umidade, temperatura, outros fatores naturais, né? Risco de explosão, insensível à temperatura. Energia elétrica, estando frio ou calor, o fio lá conduz a energia, ela funciona. Pneumática, ela é resistente na explosão, insensíveis à temperatura. Ah, mas eu estudei lá em Física 2 que a pressão varia com a temperatura do fluido. Calma. Ali é um outro princípio com as leis de Pascal que a gente vai estudar, não na nossa disciplina. A gente vai usar sobre um fluido sobre outra condicionante. Já já eu explico para vocês. Na nossa condicionante,
a gente vai ver que ele é insensível à temperatura, porque ele já está numa condição praticamente estável. Já a hidráulica, ele tem um risco de incêndio. O óleo, existe uma característica chamada ponto de fulgor. Por exemplo, um exemplo muito simples. Você tem aqui uma chama acesa. Se você vem com um balde de óleo e joga sobre essa chama, esse óleo pode extinguir a chama, né? Apagar o fogo. Em compensação, se esse óleo estiver aquecido e você jogar sobre o fogo, ele vai alimentar o fogo, em vez de apagar o mesmo. Então é o ponto de fulgor. Cuidado, ele tem um risco de incêndio e logo ele é sensível à temperatura. A temperatura também influencia onde? Na viscosidade dele. Quanto maior a temperatura, mais baixa a viscosidade. Reserva de energia. Hoje em dia, o grande gap, a grande jogada aí da elétrica é o armazenamento de energia, né? Então hoje a gente briga aí para a bateria do nosso celular, do nosso notebook, nossos eletrônicos durarem mais tempo. Então hoje, o armazenamento de energia da elétrica ela é difícil, ela é cara e ela é limitada, né? Falam que o grande boom da elétrica é justamente nesse desenvolvimento, né, de armazenamento de energia. Na pneumática ela é extremamente fácil, o fluido ele é comprimível, ele é compressível, né? Nosso pulmão é um reservatório de ar. Já na hidráulica, o fluido ele é incompressível, ela é limitada, apesar de combinar com outros elementos, né? Ele trabalha em conjunto com outros sistemas, por exemplo, o gás natural. O gás natural não, gases, né? Transmissão. A energia elétrica, né? Ela tem uma capacidade de longas distâncias, mas ela tem uma eficiência um pouco mais baixa. Então ela tem perdas de carga. Tanto que hoje se transmite em alta tensão para você conseguir regular e diminuir lá no ponto de utilização. Aqui tem valores de 100 e 100 aqui, eles são apenas ilustrativos, são de literatura, mas o que eu quero que vocês entendam. A pneumática tem um alcance fácil de transmissão, 100 vezes maior do que a hidráulica, né, em questão de distância de trabalho. Já na hidráulica, ele tem um custo extremamente elevado a transmissão dessa energia, porque é um fluido viscoso, trabalha sob pressão, limitado e tem perda de carga. Então a gente coloca aqui um comparativo de algumas literaturas até 100 metros, mas é bem menos, tá? Velocidade de operação, isso é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, a energia elétrica é instantânea. Facilmente eu ligo e desligo uma energia. Eu consigo acioná-la instantaneamente. Já a pneumática tem um valor aqui de 0,5 metro por segundo e a hidráulica 1,5 metro por segundo. É apenas um comparativo. Veja que a pneumática, tecnicamente, ela é 3 vezes mais rápida do que a hidráulica. A hidráulica, devido à viscosidade, requer um pouco mais de tempo de velocidade. Custos, né? A elétrica hoje é considerada baixo custo, apesar de a gente estar pagando aí 57 centavos o quilowatt aí na nossa residência, mais ou menos, 58. Tá 37 aqui ainda, não alterei, faz alguns anos, né, que tá 37, há muito tempo era 37. Mas hoje a gente está pagando aí 57 centavos, mais ou menos, o quilowatt-hora. Quando é comparado à pneumática, muito alta e alta. Por que muito alta? Até uma ambiguidade aí falar o jeito, mas porque o ar é compressível, então ele tem uma característica que você tem um certo gasto de energia para gerar aquele ar, em compensação ele tem um rendimento excelente. Já a hidráulica é considerada alta, porque você só vai dar viscosidade ao fluido, ele não é compressível. Movimentos, conversão de energia. Quando você vai pegar a energia contida lá, seja elétrica, pneumática ou hidráulica, e vai converter num trabalho. Esse trabalho ele pode ser linear. O que é um trabalho linear? O melhor exemplo que eu posso falar para vocês é o portão automático da garagem, de estacionamento, por exemplo, de um prédio. O portão ele corre para o lado. Então ele se locomove linearmente em um plano. Diferente do motor rotativo. O motor rotativo é aquele que gira. Então ele gera um campo magnético, regra da mão direita, né? Passou a corrente, ele gira lá em um sentido. Ou seja, campo magnético. Linear. Na elétrica, ela é difícil. Ela é limitada e cara. Já na pneumática hidráulica, é justamente a grande sacada. A movimentação linear é extremamente fácil, simples. Só que na pneumática, ela é limitada de forças. A característica da pneumática não é força, é velocidade. Já já a gente vai mostrar isso. Já na hidráulica, ela é extremamente simples, movimentação linear e grandes forças. É justamente a jogada, a sacada da hidráulica.
Rotativo, lá na elétrica é simples, é fácil, é o grande gap, é a grande utilização. Já na pneumática, ela também é simples, altas velocidades, fluidez, velocidade, característica do ar, em compensação, baixo torque. Já na hidráulica, ela também é simples, só que baixa velocidade, por quê? Nosso fluido tem uma viscosidade, então ele não tem uma grande energia cinética, né? Ele pega ali um pouco nesse quesito. Em compensação, alto torque, ele é incompressível, transmite potência. Precisão em que sentido? Ali você tem uma regulagem, tem um controle. Então, dentro da elétrica ela é fácil, obtida facilmente. Na pneumática ela é imprecisa, porque o fluido é compressível, ou seja, a pneumática hoje em dia não tem tanta precisão. Na verdade, ela tem, porque ela trabalha em conjunto com outros sistemas elétricos, eletrônicos, controle. Mas, a grosso modo, ela é considerada sem precisão. Tá? E já a hidráulica ela é extremamente precisa, porque o fluido é incompressível, então você tem controle de movimento e posição. Forças resultantes. Isso é uma coisa muito interessante. Na elétrica, ela é considerada elevada. Na pneumática, ela é baixa. E na hidráulica, muito elevada, extremamente elevada. Pessoal, a grande sacada da hidráulica é a força. Tanto que a gente colocou um comparativo aqui agora. Opa, vai chegar já lá. Achei que era o próximo slide. Para a gente colocar um parâmetro aí em relação ao que a gente está estudando, nós vamos adotar algumas características para os fluidos que nós vamos estudar. Primeiro deles, quando a gente falar de hidráulica, nós vamos pensar no quê? Óleo. Seja ele, né, mineral, sintético, à base de água, ele é um elemento viscoso, tá? Incompressível e é um líquido confinado sob meio de pressão, a fim de transmitir energia. Então, ou seja, a água, óleo, ele é incompressível e tem uma certa viscosidade. Opa, sim, a aula está sendo gravada. Fique tranquilo, Luiz. Depois você consegue assistir ela aí tranquilamente. Beleza? Quando a gente fala da pneumática, vamos pensar no ar. Justamente o ar que a gente respira. Esse que nós estamos agora sobre ele, né? Então ele é um meio de transmissão de energia. Ele é tratado como um fluido não viscoso, não tem viscosidade, ele tem, mas a gente vai desconsiderar. E considerar o efeito da compressibilidade. Então você já deve ter feito antigamente aquela brincadeirinha da seringa lá, que você pegava uma seringa, tampava, apertava, né, comprimia o ar, soltava, ela voltava para a posição. Ou um pote lá que você amassava uma bolinha de borracha, depois ela voltava, né? Ali você está trabalhando a compressibilidade do ar. Para a gente entender um pouco do funcionamento do nosso sistema, são algumas leis da conservação de energia que tornam o nosso sistema factível, né? Funcional. Algumas leis da física. Por exemplo, a lei da conservação de energia, né? Então aqui, por exemplo, ó, se você tem uma região com uma certa área, veja que esse vermelho ele é um fluido, ele está ali parado, confinado sobre pressão. Como? Eu tenho uma região e eu exerço uma força sobre essa região. Essa região que exerce a força sobre o fluido, essa força ela vai se propagar em todas as direções, independente de geometria, distância. O fluido ele vai se expandir e vai receber em todas as geometrias e distâncias. Consequentemente, essa mesma força vai ser exercida aqui nesses pontos. E se eu multiplicar essa área, teoricamente, o número de vezes que eu multiplicar essa área é o número de vezes que eu vou multiplicar essa força. Por que teoricamente? Porque existem perdas. O nosso sistema tem um rendimento. Então tem uma dissipação de energia aqui por atrito, por calor, por vários outros fatores, mas a grosso modo nós podemos falar que se eu tenho uma área de 1 centímetro quadrado e eu aumento ele para 10 centímetros quadrados, eu estou multiplicando 10 vezes a minha força. Essa é a sacada do sistema. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre hidráulica. Né? A palavra hidráulica vem do grego, de hidra, né? Água, e aulos, que é tubulação, condulação. Então é um fluido como se fosse água canalizada, né? Conduzida.
está ligada à parte da física dedicada a estudar o comportamento dos fluidos, tanto em movimento quanto em repouso. Pode ser dividida em 3 setores muito interessantes. Primeiro, hidrostática. Trabalha os fluidos parados, levando em consideração o efeito da pressão. Então, a hidrostática é uma condicionante. O que é a hidrocinética? Estuda os fluidos em movimento, levando em consideração o efeito da velocidade. Tá? E a hidromecânica leva em consideração forças envolvidas no escoamento dos fluidos, tais como gravidade, pressão, viscosidade e compressibilidade. É justamente a nossa área. É justamente aonde nós iremos trabalhar o nosso fluido. São as características hidromecânicas, né, que nós vamos usar lá para estudar o nosso sistema. Mas para a gente entender os 3, eu trouxe exemplos de aplicações muito interessantes. Vamos lá. Hidrostática, né? Então vocês já devem ter visto lá aquele elevador, o macaco hidráulico do carro, né? Que dentro dele você tem lá um fluido confinado. E aí você exerce uma força numa certa região, gera uma pressão por todo o sistema, justamente também nesse êmbolo. Então você tem aqui, ó, o ganho, né, de área, consequentemente você aumenta a sua força. Só que cuidado, força é uma coisa, deslocamento é outra. Veja aqui que você tem uma região verde, uma região azul dentro desse fluido, né? Veja a altura da coluna desse fluido em verde. Quando eu movimentar essa área nesse percurso verde, ele vai movimentar esta área e esse fluxo, esse curso no movimento verde desse lado. Ou seja, as 2 áreas verdes têm o mesmo volume. Consequentemente, eu tenho que ter um deslocamento maior no menor para ter um deslocamento considerável no maior. Tá? Não é, existe uma diferença aqui, ó, o H2 para o H1. Ok? Mas você tem um ganho em multiplicação de força. É uma das jogadas. Então essa é a hidrostática. Quando a gente fala de hidrocinética, estuda os movimentos do fluido, dando ênfase à velocidade. Um dos exemplos mais simples e talvez compreensíveis por todos é um aerogerador. Nós vamos hoje para o litoral do nosso estado, você vai ver lá aquele catavento gigante, onde tem as hélices girando. Ali ele está estático, parado, com uma componente móvel, conforme o fluido, que é o ar, passa por ele, gira ele, e ele converte aquele movimento em energia. Trouxe outros exemplos para vocês verem que o campo não é tão limitado, tá? Então temos 2 exemplos muito interessantes aqui, ó. Vamos ver esse primeiro. Pessoal, se o vídeo, a qualidade não é muito boa, se ele ficar pulsado, está sendo gravada a aula, depois vocês assistam com calma aí que vai dar para observar o sistema. Eles estão sobre uma balsa e aqui você pode observar a passagem da água do rio. Então eles estão flutuando num rio, esse rio ele tem uma corredeira, né, que passa, e conforme passa essa água, ele vai submergir essa hélice e essa água que passa vai movimentar a hélice. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Conforme o fluido passa, ó, veja que ela começa a girar. Então, ele está tirando energia do movimento das águas. Conforme essa água passa, essa energia ela é gerada, né? Isso aqui não é uma coisa de outro mundo. Existem diversas outras tecnologias. Hoje, nas redes sociais, você vê diversos elementos desse, por exemplo, para você acampar e carregar seu celular. Tem várias aplicações, né? Então, você vê aí o funcionamento. Logicamente, ele pega aqui e faz uma multiplicação dessa velocidade para poder gerar uma energia. Mas a energia vem da água que está passando ali embaixo dessa balsa flutuante. Isso aqui seria uma das ideias da hidrocinética. Outra ideia aqui para a gente, ele está abrindo aqui. Olha que interessante isso aqui. Eu vou deixar o vídeo rolar, depois eu faço uma pergunta para vocês. Está entrando no mar aí, tá? É como se fosse um aerogerador, mas ele é um hidrogerador, né? Hidrogeração que a gente chama. Ele vai descer essa turbina até o fundo
de uma região chamada região de Baía. O que é uma região de Baía? É aquelas regiões de alagadiço, né, onde a maré sobe, a água passa por aquele canal, enche a região, e quando a maré seca, a água volta e enche a região. Então, ele está instalado no fundo, lá do leito do rio, da região, e aí ele passa metade do dia com o sentido do fluxo em uma direção, né, maré subindo, digamos assim, e ele passa o resto do dia com a maré secando, né, maré voltando, ou seja, na outra direção. Conforme esse movimento de ir e vir ali, ele gera a turbina e isso gera energia, e essa energia ela é transmitida lá para uma usina e assim distribuída para a região. Aqui é um vídeo animado, é uma teoria, né, podemos falar assim. E aí a gente vem aqui e mostra para vocês esse projeto real, né? Então aqui é a turbina instalada. Logicamente a estrutura é diferente, que ele é um laboratório, então eles conseguem tirar e pôr a turbina aí através dessas colunas fixas. Mas aqui é a turbina, eles estão removendo a turbina aí do rio. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Para vocês, esse sistema funciona ou não funciona? Aqui ela fora da água. O que vocês acham aí? Professor, aparentemente funciona, né? Legal. Eu acho que funciona, mas não tem o rendimento que as convencionais têm. Rendimento ele é diferente, ele é um pouquinho diferente sim, né? Mas tem regiões que a gente não tem vento, né? Mas a gente tem oscilação do mar. Aí talvez ela fique mais eficiente do que o aerogerador, por exemplo, tá? Aí são condicionantes. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, atualmente, essa tecnologia não funciona. Mas por que ela não funciona? Alguém sabe dizer? Imagine que sua região não tem vento, mas você tem lá uma correnteza muito forte da água do mar. Sabem dizer o porquê não funciona? Pode chutar, pessoal. Pode dizer ideias aí. É bem interessante, às vezes, o raciocínio. O fluido não tem a força suficiente? Não seria. Por causa do transporte de energia pelo cabo? A transmissão, não. Pessoal, sabe qual é o problema? Material, professor? Da hélice? Não. Isso aí é a tecnologia, eu acredito que ela seja bem avançada, né? Já do material tudo. O nosso problema hoje é o lixo contido nas águas. Toda vez que submerge essa turbina, a água que passa ali, ela traz um lixo junto, resíduo sólido. E o resíduo entope a turbina. E aí ela para de gerar. Este é o único problema que esse sistema encontra hoje nas regiões de Bahia. Região de Bahia, pensa aqui, eu vou tentar arriscar mais ou menos aqui para vocês entenderem o que seria. E se fizesse algum tipo de peneira? Uma tela assim, aqui, né? Ó, igual esse aqui, uma tela né? Ao redor dele, sim. Pronto. Aí o lixo vem e entope a tela. Aí o fluido não passa, né? Exatamente. É como se o filtro ficasse sujo, entendeu? Esse é um grande problema. Isso aqui é um projeto nacional. Ele tem ali na região centro-oeste do Brasil, muito interessante. Região mato-grossense ali, né? Sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eles têm muita água, muitos rios com corredeiras e fizeram esse teste naquela região. O problema lá foi a vida animal, né? Tinha muito peixe, muito bicho que ficava preso dentro dela. Aí essa tela foi justamente para tentar inibir isso. Os ambientalistas eram contra, né, a degradação lá do ambiente em relação a isso. Mas é um estudo para regiões remotas, ribeirinhas, isoladas, que você tem uma forma de geração de energia, né? Hoje temos energia solar, tem outras, mas essa aqui não deixaria de ser uma das fontes. Então hoje, infelizmente, pessoal, essa Bahia, essa região, a Bahia aqui, deixa eu só... É como se fosse, assim, ó, aqui é o mar, eu vou desenhar aqui mais ou menos, ó. Esse lado aqui é o mar, tá? Então, tem uma hora que a maré tem que subir. Quando ela sobe, para encher esse mangue, essa região, toda a água passa por aqui. Então, eles colocam as turbinas justamente nessas posições aqui, né, ó, de
maior fluxo. Então a água entra para encher lá a baía, né, o mangue, e depois ela seca, a água volta. A água tem que sair, né? Só que no mesmo tempo que toda a água entra, todo o lixo que está aqui entra e todo o lixo que está aqui sai na hora da saída e entope as turbinas. Ou seja, infelizmente nós não temos cultura ainda para esse tipo de energia. Tranquilos? Mas é uma ideia interessante. Mas depois eu mando um videozinho para vocês, eu coloco lá no link, tem alguns menores que você usa para acampamento. É bem interessante aí, já devem ter visto em redes sociais. Legal. Então esse aqui, ó, é a hidrocinética, tá? Ou seja, o fluido em movimento e a captação parada. O nosso é hidromecânica. A gente vai estudar os fluidos em movimento. Ou seja, a movimentação do fluido vai nos trazer energia. Esse fluido, mas um rio está se movimentando lá, mas a gente não tem controle sobre o movimento deles. Aqui, nós vamos condicionar o fluido a se movimentar. Nós vamos canalizá-lo, nós vamos pressurizá-lo, nós vamos bombeá-lo, né? Tem várias características muito interessantes. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, uma hidrelétrica, né? Você tem aqui, por exemplo, usina de geração de energia. Você tem aqui um reservatório, essa água é canalizada, tem uma queda para dar uma velocidade, e aqui no final, você gera a energia. Aqui nós temos uma usina de ondas. Usina de ondas é uma característica muito interessante. Algum desses vídeos aqui, vamos nos vídeos devagar, a gente vai caracterizando eles aqui. Então, esses aqui são projetos que trabalham a caracterização do fluido confinado para direcionamento, tá? Isso aqui é um jeito de geração de energia offshore. Ele nem se enquadra tanto nesse nosso princípio, mas eu achei interessante e acabei colocando aqui. Isso aqui é um poste fincado no chão e um flutuante, né? Então, conforme ele se movimenta, a oscilação da boia, ele gera um movimento aqui nessas engrenagens planas, que são chamadas de cremalheira, e essa cremalheira gira uma engrenagem, transmitindo o movimento lá para um gerador. Então, conforme você tem a oscilação aqui do mar, ó, nos flutuantes, ele vai gerando a energia. Aí você fala, pô, porque ele condicionou aqui como hidrocinética, né? Hidrodinâmica, que você concluiu o fluido. Aqui ele não se enquadra tanto, tem uma outra aplicação que seria isso, tá? É só na forma de geração de energia, vou mostrar para vocês. Aqui ele só transmitindo energia aí por meio do cabo submarino, tá? Esse é um conceito. Vamos para o segundo aqui. Aqui é ele real, é uma outra estrutura montada, mas é o mesmo princípio, tá? Você tem uma boia ali, ó, girando em função das oscilações das ondas do mar. Então esse movimento, ele gera energia por meio do fluido, né? E aqui vai ser novamente a transmissão lá, a energia sendo transmitida aí pela linha de transmissão. Tá? Aqui as fotos reais desses sistemas. É uma segunda opção, tranquilo. Terceira opção, esse aqui eu vou dar uma pausa, eu vou tentar abrir o som para a gente escutar. Essas tecnologias parecem de outro mundo, né? Parecem não a nossa realidade, mas olhem isso. A energia maré é muito de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto. Uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractibel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto,
está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina e aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. COP e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Conheceu esse projeto? O Luiz aqui, ele comentou com a gente. Vocês tinham conhecimento? Eu já não. O professor Marcos Pinheiro tinha chegado a comentar na disciplina de gestão energética. Legal. Muito bom. Pessoal, esse projeto, na verdade, ele competiu com os aerogeradores, as usinas solares hoje, né? Então, como ele era uma coisa um pouco mais inovadora, um investimento maior, tinha um prazo maior de, podemos falar, de investimento, né, de retorno, de controle, ele foi um pouco esquecido. Ele foi desmontado, ele está desmontado. As peças estão até numa empresa lá em Maracanaú, encostadas, os flutuadores, as bombas. Mas é um princípio muito interessante, né? Você via que ele, na verdade, a onda do mar, ela bombeava um fluido, que aí esse fluido está condicionado, sob pressão, ou seja, justamente a hidromecânica, né, que a gente estuda, e fazia um jato d'água lá que competia com 400 metros de altura e girava a turbina, né? E aí, ou seja, você tem um sistema extremamente inteligente trabalhando ondas do mar para gerar energia. É a única forma de gerar energia da onda do mar? Existem diversas outros projetos, outras caracterizações. Por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui também é uma usina de ondas. Só tirar o som aqui. Só que ela trabalha com outro fluido, não é com a água. Qual é o princípio dela aqui? Ela é nada mais do que uma câmara, um quarto, uma região fechada, que conforme a onda vem, ela enche. Eu vou passar o vídeo já que vocês vão entender. Só desenhando aqui para melhorar aqui para vocês. A água vem, preenche esse espaço. O ar que está aqui, ele tem que sair. Aí quando ele sai, ele passa pela turbina, gira a turbina num sentido. Quando a onda volta, ela precisa preencher essa região de ar de novo. O ar volta, gira a turbina no sentido contrário. Então, conforme as ondas vão e vêm, o ar fica indo e vindo, né? Ó. E aí você fica gerando energia apenas com a oscilação do mar. Aqui no Nordeste nós não temos usinas dessa, mas na região sul-sudeste do Brasil ali, principalmente perto da usina de Angra dos Reis ali, né, a usina nuclear brasileira, você tem diversos desses instalados no litoral. Então você acompanha, é muito interessante. Tanto que essa foto aqui, só um instante, é de uma delas, tá? Então você tem aqui a saída da turbina, a caixa, conforme a maré enche, a onda vem, ela enche, conforme a água volta, o ar entra e sai e gera energia. São várias formas, vários princípios. Veja que a riqueza de você ter um fluido condicionado e buscar a energia dele
é extremamente factível, né? Ou seja, o que limita isso hoje são as criatividades dos engenheiros, os investimentos. Aqui é uma sequência de possibilidades do mar, vou até acelerar um pouquinho aqui, que é justamente jogadas onde você usa princípios de mecanismos, sistemas para fazer o bombeamento e eficiência em função das ondas do mar. Tudo é em função da oscilação do mar. Então, cada um desse aqui é uma ideia, é um princípio, né? Ó. Então, conforme ela oscila, que é o tipo de bomba, né, que você vai fazer ali a jogada de mudança do fluxo do sistema, né? Porque, na verdade, você usa a oscilação do mar para condicionar um fluido. Isso aqui é a bomba, né, que a gente chama de pump, para gerar energia a partir dele. Tá? Aí. Então, são centenas de ideias de funcionamento aí. Tudo trabalhando eficiência, rendimento, né? Produtividade. Existem regiões do Brasil, aqui nosso litoral, foi investido aerogerador porque é uma das regiões que mais venta no mundo, né? Então, a gente tem essa riqueza. Talvez existem regiões no mundo que não tem vento. Então, você tem água, você tem outras fontes naturais que você gera energia. Ó, aquela bombinha da água, jogando lá na turbina, ó, e devolvendo para o mar, né? Então, o meio deles aqui, o circuito fechado deles é a água, né? E aí, o videozinho vai trazer outras 50 opções aí de bombeamento em função das ondas. Ok? São infinitas aí, praticamente. Até móveis, aí o cara vai lá e instala, ó, tem vários conceitos aí, né? Para geração de energia. Legal. Então, ou seja, veja que a hidromecânica, que é o nosso estudo, ele está englobado em várias áreas, várias aplicações, só que nós vamos trabalhar ele no sentido de realização de trabalho, né? Não é geração de energia, e sim realização de um trabalho. Temos dois sistemas dentro do nosso ambiente, o sistema hidráulico e o sistema pneumático. Vamos começar a falar sobre o sistema hidráulico. Primeira classificação do sistema hidráulico. Ele é um circuito fechado. Como assim um circuito fechado? É um conjunto de componentes interligados que resulta numa atividade ou trabalho que tem como principal característica a força. Transmite energia por meio de um fluido confinado sob pressão. Tá bom, mas o que é o fechado? O fechado, pessoal, é porque ele é um circuito onde o fluido ele é reutilizado. O fluido ele está num ambiente fechado, aonde você tem um reservatório. Vou passar uma imagenzinha aqui e mostra melhor. Você tem um reservatório, aonde você vai dar uma energia nesse fluido, você vai bombeá-lo, ele vai ser conduzido, tratado, condicionado para uma energia aqui, um elemento que vai converter em energia, que é um cilindro hidráulico, que converte em energia linear, um avanço e recua, como se fosse o braço do trator lá, né, estendendo e recolhendo. Depois de utilizado, ele volta para o reservatório para ser reutilizado novamente. Circuito fechado, o fluido ele é reaproveitado, né? Ó. É um exemplozinho bem simples aqui, mas dá para a gente entender aí a lógica. Este vídeo ajudará a demonstrar como o sistema opera. Deixa eu só tirar o áudio dele aqui, né? Que senão é melhor a gente narrando. Pronto. Então, olha aqui, ó. Aqui é o reservatório, aqui é a bomba. Veja que ela tem uma certa pressão. Inicialmente ele está mandando a pressão na câmara traseira, o atuador avançou. Quando ele mudar a válvula aqui, ó, ele vai mudar a lógica. Inicialmente agora ele está devolvendo para o tanque, veja que não tem pressão, e agora ele manda pressão para a câmara frontal, fazendo ele retornar, avançar, retornar, conforme ele muda a chave. Ou seja, o fluido ele não sai do ambiente, ele volta e é reutilizado. Isto é um circuito fechado. Legal. Qual é a característica do circuito hidráulico? Força, né? Tanto que a gente colocou aqui um comparativo, ó. Um dos benefícios de utilizar a tecnologia hidráulica nos sistemas é a otimização em relação à potência. Pense no acionamento de 100 kW. Se fosse um motor a diesel, seria um motor desse tamanho. Se fosse elétrico, desse. Se fosse hidráulico, seria nesse tamanho. Então, a mesma potência por energia a combustão, energia elétrica ou energia hidráulica. Veja que o rendimento é muito interessante. Essa é a grande jogada. É uma característica de força.
A unidade hidráulica nada mais é do que uma bomba, onde tem um reservatório. Como nós não estamos em aula, lá no laboratório, eu coloquei essa imagem para discutir com vocês. Lá eu levaria vocês até a nossa unidade hidráulica lá e ia mostrar para vocês, né? Ó, a bomba, o motor, a bomba, né? As duas válvulas direcionais, controle de fluxo, controle de pressão, sistema offline, todo o óleo que retorna ele passa pelo filtro, né? Suspiro, indicadores de nível, pressão, temperatura, tudo a gente tem englobado ali nele. Então, ou seja, o princípio da hidráulica é força. Aqui, ó. Outra coisa interessante, quando você vê aquele trator trabalhando lá numa obra, você escuta o quê? O barulho do motor a diesel dele lá, né? O cara acelerando e tal. Ah, então ele é movido a motor a diesel? Na verdade, o motor a diesel, ele é usado para movimentar uma bomba. Essa bomba movimenta o óleo, né? Dá energia cinética ao óleo, onde por meio de válvulas direcionais ele controla esse fluxo, jogando para atuadores lineares e atuadores rotativos, aonde o rotativo vai trabalhar as esteiras para ele se locomover, o giro do trator, né? E o linear vai trabalhar a movimentação do braço ali da retroescavadeira. Então, ou seja, o motor a diesel é usado para bombear o óleo que movimenta o equipamento. Ah, se fosse fazer tudo mecanicamente pelo motor diesel, esse seria a proporção de ampliação do trator, né, para ter funcionamento mecânico. Então essa é uma das sacadas da hidráulica, força. Já a pneumática, né, ela vem do grego pneumáticos, que significa fôlego, sopro, né, que a gente fala. É um ramo da ciência que estuda gases, o ar comprimido, o ar confinado sob pressão. O sistema pneumático ele é considerado um circuito aberto. O que é um circuito aberto? Veja que tem a mesma descrição que o anterior, é um conjunto de componentes interligados que resultam numa atividade ou trabalho que tem como principal característica velocidade. Mas o que caracteriza ele como aberto? É a condição de, se eu for trabalhar o ar comprimido, onde eu tenho um reservatório de ar comprimido? Nossa atmosfera. É o maior fluido disponível no mundo, né? Então eu capto o ar da atmosfera, meu compressor comprime, eu armazeno, eu trato, eu condiciono, eu transporto, eu utilizo, depois eu descarto. Como eu descarto? Eu só devolvo ele para a atmosfera novamente. Ou seja, eu não reutilizo o fluido. Capto na atmosfera, faço todo o aparato de trabalho, devolvo para a atmosfera. Ou seja, circuito aberto. Isso é a característica de um circuito aberto. Não existe reutilização do fluido. Tá? Quando a gente fala de pneumática, a grande jogada é velocidade. Quando se fala em velocidade, fiz uma analogia à Fórmula 1, mas não é por velocidade de carro. São por algumas características que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro videozinho aí. Tá? Quero que vocês prestem atenção. Aqui é uma demonstração de recordes mundiais de pit stop. Ou seja, o carro chega, ele é suspenso, é trocado os 4 pneus e ele é devolvido ao solo e ele sai andando. Veja que o 5º recorde mundial do Felipe Massa, está aqui, ó. Eles fizeram toda essa operação em 2,1 segundo. Eu demoro mais para falar do que eles para fazer. Novamente, aqui eles fizeram já na Alemanha, né, no Grande Prêmio da Alemanha. Melhoraram o tempo deles, ó, 2,0, né? Então veja que eles erguem o carro, trocam os 4 pneus e soltam o carro de novo. Calma que eu vou fazer a associação. RBR aí na Itália, ó, 1,98. Não pisca, pessoal, senão vocês não veem. Professor, uma pergunta, assim, não tem relação direta, mas por que eles não usam máquinas para fazer isso aí? Como assim máquinas? Porque o ser humano vai ter... propício a erro. Vai tender a falhar mais, né? Tá propício a Eu erro. acho que é norma, sabe? Eu acho que é regra. Não sei te dizer. E seria padrão, né? Então acho que todo e é stop uma levaria o mesmo grande tempo. da jogada, né? A máquina, na verdade, é o carro, né? Sim. Então ali é como se fosse o jogo da equipe. Tanto que hoje em dia eles estão obrigando a fazer a troca de pneus, né? Antigamente eles podiam chegar no acondicionante sem trocar pneu. E outra coisa interessante, não tem mais abastecimento. Antigamente, o abastecimento, ele usava ar comprimido também.
Então ele tinha um combustível numa cama hiperbárica, que a gente chama, porque o combustível ele não é compressível. Então ele colocava o combustível num certo volume dela, né? Ó, digamos que até aqui era combustível, e essa aqui ele enchia de ar e pressurizava o ar. Na hora que engatava no carro, esse ar expulsava o combustível com maior velocidade do que se ele fosse bombeado. E aí abastecia o carro mais rápido. Aí tinha vários acidentes, às vezes não encaixava, vazava, né? Risco de coisa, aí eles proibiram o abastecimento. Mas o que eu quero falar para vocês da grande jogada, deixa eu só mostrar um último vídeo, antes de comentar. Esse aqui foi o recorde até uns tempos atrás, ainda com o Felipe Massa, ó, né, na Williams, 1,92 segundos. Até que, em 2019, a RBR fez isso. Max Verstappen, 1,88. Vocês demoram mais para encher o pulmão de vocês do que eles erguer um carro e trocar 4 pneus. Por que nós estamos falando disso? Vocês estão vendo aqui, ó, que eles usam pistolas para apertar e afrouxar a roda? Vocês veem que eles têm um macaco ali que levanta o carro? Isso, pessoal, não é elétrico. Isso é pneumático. São ferramentas pneumáticas. Elas são acionadas, na verdade, a tecnologia é tão alta que nem é ar comprimido. Eles usam gases específicos, gases nobres, por exemplo, o hélio seria um deles, não é o hélio que eles usam, tá? Porque o hélio é um gás mais leve do que o ar que nós respiramos. Se ele é mais leve, ele é menos viscoso. Se ele é menos viscoso, ele tem maior velocidade. Então, eles usam ferramentas de ar comprimido. Se você observar no vídeo, o mecânico parece que ele faz um movimento para erguer o carro. Mas para descer, ele não faz o movimento de volta. Olha. Na verdade, quando ele abaixa a mão ali, ele está só afastando da frente do carro para que o macaco pneumático levante o carro. E na hora do carro descer, entendam que para ele descer, o mecânico puxar, perderia tempo. Então tem um atuador lá que quando libera, já tem outro que expulsa o macaco da frente do carro, para justamente eles ganharem tempo e chegarem nessa condicionante de levantar um carro e descer um carro em 1,88 segundos. Então, ou seja, são ferramentas pneumáticas que têm como princípio velocidade. Opa! Nesse caso aí, que eles usam outro tipo de gás, é um circuito fechado ou não? Na verdade, não seria fechado porque eles soltam para a atmosfera depois, tá? Ele não reutiliza o gás. Entendeu? Para ser fechado, ele tinha que pegar esse gás de novo e devolver. Entendi, tipo, então. Reutilizá-lo. A grande jogada de aberto e fechado é isso, a reutilização. Ali, apesar de ele estar lá num ambiente condicionado, mas ele usa e descarta. Então ele não é fechado, ele não é reutilizável, entendeu? Mas interessante sua pergunta. Por exemplo... Oi? O senhor vai explicar melhor essa questão da velocidade do gás aí? Posso explicar. O que seria especificamente? Eu fiquei curioso. Vou dar um exemplo muito prático, tá? Você já viu aquela brincadeira que a pessoa respira gás hélio e fala mais fino? Vocês conhecem essa brincadeira? Não estou incentivando ninguém a fazer, né? Só comentando. Tem um gás também que você respira que, na verdade, você engrossa a voz. Muitos vocalistas usam esse tipo de gás em alguns momentos de show, justamente para você ter um timbre diferente. Na verdade, qual que é a grande jogada aí o segredo disso aí? O hélio, como por ele ser menos viscoso, quando você respira o hélio, o que faz a nossa voz sair? É o ar passando pelas cordas vocais que vibram e gera o som. Quando você respira o hélio tem outra densidade. Quando ele passa pelas suas cordas vocais, ele vibra de outra forma por causa da viscosidade. Sua voz sai mais fina. Então é condicionada à velocidade. É a mesma coisa que eles usam. Eles usam um gás, vamos dizer, não é um gás nobre, um gás que tem uma viscosidade extremamente mais baixa do que o ar, e aí ele tem uma maior fluidez dentro da tubulação. E aí ele tem um melhor rendimento na questão de velocidade. Esse gás mais grosso ele é mais denso. Então, quando você respira ele solta, ele passa em uma velocidade mais baixa nas cordas vocais, gerando timbres mais grossos, mais elevados, né? mais a grosso, assim. Não sou de música,
posso usar a expressão errada. Seria a voz mais grossa. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Beleza, beleza. Legal? Mas esse é o princípio. Pessoal, outra coisa interessante dentro da pneumática, né? Então, aqui é um circuito pneumático. Eu ia fazer uma analogia. O Gabriel perguntou, né, de circuito aberto e fechado. Vou dar um exemplo para vocês de um circuito que usa um fluido viscoso, incompressível, porém aberto. Embarcações. Alguns barcos, até aquele mesmo circuito de geração de energia de ondas usava isso. Ele pode pegar a água do mar, bombear ela para uma aplicação e depois devolvê-la para o mar. Ou seja, ali é um circuito aberto, ele não reutiliza a água. Na verdade, ele está pegando uma água nova e descartando a água usada. Entende? É um circuito aberto, condicionado ao ambiente lá que ele tem como maior número de fluido lá disponível a água. Então, ou seja, ele pode usar aquilo como transmissão de energia. Isso ele é caracterizado aberto porque ele capta, utiliza e descarta. Tranquilo? Ele não reutiliza. Então, arrefecimento de barco. Só que aqui, Luiz, quando você fala arrefecimento, já é o princípio da termodinâmica. É a mesma linha de raciocínio nossa, só que seria troca de calor. Né? A gente não fala de temperatura, a gente não fala do quesito troca de calor. Tá? Eu não quis usar o exemplo do radiador, da troca de calor, porque é justamente a área lá do Adroaldo, do Cláudio Pérez, né? Professor Furlan, eles que trabalham nessa parte de termodinâmica. O nosso aqui, eu, professor Jorge Maciel, é o fluido comprimido com velocidade. E então a gente usa esses meios como transmissão de energia. Eles lá pegam um fluido ou resfriam o ambiente ou aquecem o fluido para transmitir calor, carga térmica, energia térmica para o ambiente. Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal, senão a gente já não acaba a aula de hoje. Eu sei que é curioso, tem muito papo. Circuito aberto, então aqui, ó, eu tenho aqui um filtro de ar de uma admissão, onde ele capta o ar da atmosfera, bombeia ele, comprime ele num coisa, trata ele ali, faz uma filtragem, reserva, armazena, distribui. E lá no final, descarta para a atmosfera. Isso é um circuito aberto. Você vê que você não tem uma tubulação de retorno aqui para ser reutilizado. Tá? E nem seria classificação de aberto. Aqui são só imagens de alguns compressores, unidades de tratamento, né? Então, aqui é o reservatório, aqui é a unidade de bombeio. Na verdade, pessoal, compressor, tá? É só esse elemento aqui, ó. Só isso aqui, ó, é o compressor, tá? Essa parte de baixo aqui, maior que eu circulei agora, ela é o reservatório. Então, o compressor é só essas duas unidades de cima aqui, ok? Só um minutinho, estamos caminhando. Algumas propriedades do ar muito interessantes que a gente tem que levar em consideração na utilização no meio. Primeiro deles, compressibilidade, né? Um volume de ar, quando submetido a uma força exterior, ele pode comprimir, mas a partir do momento que você retira essa força, ele volta à sua condição inicial. Compressibilidade, muito interessante. Útil. Elasticidade, né? Ao contrário da compressibilidade, uma vez retirada a força, ele retorna ao volume inicial. Eu expliquei errado, desculpa. Aqui a compressibilidade, ele pode ser comprimido, reduzido de volume, e aí ele tem a resiliência. Você solta, ele volta para a posição inicial. Então, compressibilidade e elasticidade são ambíguos, trabalham em conjunto ali, né? E aí eles têm um princípio muito utilizante. Interessante. Pode ser vantagem, pode ser uma desvantagem. Tá? Difusibilidade, isso aqui é muito engraçado. Já devem ter entrado em um ambiente, se você for lá na sua casa e abrir o gás do fogão por alguns segundos e fechar, você sabe que o gás está concentrado naquela região, mas alguém vai entrar na casa e vai falar, nossa, a casa está empesteada de gás. É a difusibilidade. Facilmente o ar ele se homogeneiza com o ambiente, né, com outros gases, e se torna homogêneo. Então a característica de que haja mistura homogênea de qualquer meio gasoso saturado ou não saturado. Então, você tem dois gases distintos, a partir do momento que você abre essa válvula, eles se homogeneizam. Né? Expansibilidade, uma vez que você abre para esse ambiente, ele vai preencher todas as regiões com a mesma pressão, né? Não vai ficar mais cheio embaixo do que em cima, ele enche todas as regiões. Aqui é algumas características em relação à conversão de energia, tá? A unidade de medida e equivalência.
Então, a gente trabalha na nossa disciplina por bar. O bar corresponde a uma atmosfera, né? Um ATM. E aí você tem algumas conversões em PSI, quilogramas força por centímetro quadrado, em metros de coluna de água, libras por polegada quadrada, né? E aí tem só um gráficozinho de conversões de unidades, tá? Mas as nossas grandezas de utilização, pressão é o bar, velocidade pode ser metros por segundo, tá? E volume pode ser metros cúbicos ou centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, a gente vai ver lá dependendo da aplicação. A gente vai discutir isso melhor para frente, fiquem tranquilos. Aqui é só um comparativo físico da realidade dos dois sistemas. Lembra que a hidráulica, a característica dela é força e a pneumática é velocidade. Por que a hidráulica é força? A baixa pressão na hidráulica ela é considerada de 0 a 14 bar. A baixa pressão da pneumática ela vai de 0 a 1,5 bar, 1,5 atmosferas. A média pressão na hidráulica é de 14 a 35. A média pressão na pneumática é de 1,5 a 16, que é justamente onde a gente trabalha dentro da indústria, dentro do nosso laboratório. A alta pressão na hidráulica ela é de 84 a 210. Na pneumática é acima de 16, mas acima de 16 ela não vai muito além disso, ela vai no máximo 20, 22. Ah, mas eu tenho gases com pressões mais elevadas, aí é vapor, é outra condicionante. Por meio de compressão mecânica, que é os nossos compressores, 16, 18, 20 bar é o limite ali dela, tá? E ainda tem esta pressão, ou seja, a pressão usual da hidráulica, que é acima de 210 bar. Para vocês terem uma noção, a nossa bancada pneumática lá no laboratório, a gente trabalha ela a 6 bar, 6 atmosferas de pressão. A bancada hidráulica, ela trabalha nessa faixa de 35 a 80 atmosferas. E isso aqui é básico para ela, é quase nada. Ou seja, a hidráulica, geralmente, a gente trabalha nessa faixa aí acima. Por exemplo, você tem aqueles... Já devem ter visto alguma obra de construção civil que tem aquele caminhão que tem um braço que joga o cimento lá dentro da obra. Imagina você construindo um prédio, 23 andares, agora em Fortaleza vão ter prédios mais altos que 23, né? E você tem que transportar esse concreto, né, até lá em cima. A força de coluna, né, sem falar que o concreto tem uma densidade 2,3 vezes a da água, né? Muito mais pesado, muito mais denso. É uma bomba hidráulica que trabalha na faixa de 1000 atmosferas, 1000 bares, que a gente pode falar. Então ele trabalha até a pressão de 1000 bares. E aí você vai vendo a aplicação da hidráulica. Ok? Apenas alguns comparativos de vantagens e desvantagens de um sistema com o outro ou de um sistema com o meio. Tá? Isso aqui é só para a gente fechar mais ou menos o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, o ar e os gases compressíveis, enquanto o óleo não é. Pessoal, dependendo da aplicação, a compressibilidade pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Quando eu quero precisão, a compressibilidade é uma desvantagem. O óleo se torna mais vantajoso. Em compensação, a compressibilidade ela torna o meu sistema mais flexível. Se eu tiver um impacto ali, eu tenho uma absorção do ar, como se fosse um amortecedor a gás, daquele fluido, depois ele devolve a elasticidade dele, compressibilidade e elasticidade. Em compensação, no óleo ele é seco, ele não vai transmitir, ele vai ter algum outro problema aí. O ar não tem propriedades lubrificantes, sempre contém vapor d'água. O óleo funciona como um fluido hidráulico, bem como um lubrificador, além de levar calor gerado no sistema para o trocador de calor conveniente. Legal. O óleo, o ar, ele não lubrifica, o óleo lubrifica, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. O ar tem água, isso é um dos maiores problemas das redes de ar comprimido. Uma das partes mais caras do ar comprimido é justamente o setor de secagem do ar, você retirar a umidade do ar. O ar que nós respiramos tem umidade relativa. A partir do momento que você pega esse volume de ar e comprime ele, toda a umidade que está aqui é comprimida também aqui dentro, mas ela não é comprimida, ela se junta e gera água. A gente vai ter uma aula falando sobre isso. A pressão de operação normal dos sistemas pneumáticos,
desculpa aqui o termo errado, muito mais baixa. Ela é menor do que os sistemas hidráulicos. Hidráulica, pressão, força, pneumática, velocidade. As potências de saída dos sistemas pneumáticos são consideravelmente menores do que os sistemas hidráulicos. Força. A precisão dos atodores pneumáticos é deficiente em baixas velocidades, enquanto que a precisão dos atodores hidráulicos, né, pode ser feita satisfatoriamente a todas as velocidades. O hidráulico é incompressível. O volume de óleo que você passa é o que o cilindro anda. O ar passou um pouquinho, se você mudar a força, ele expande ou contrai. Então você não tem precisão de posicionamento. Em um sistema pneumático, a fuga externa ela é permissível até um certo ponto, né? Então o vazamento de ar a gente gerencia ele, ok? Já na hidráulica, a fuga de ar, a fuga, né, do fluido é uma contaminação. Então deve ser evitada. Não são requeridas tubulações de retorno em sistemas pneumáticos. É uma vantagem, né? Então, se tem o seu compressor aqui, sua utilização aqui é uma tubulação só de ida. Se fosse na hidráulica, você tem sua bomba, seu conversor de energia, seu atuador, o óleo vai e tem uma tubulação de retorno, né? A temperatura de operação nominal dos sistemas hidráulicos vai de 5 a 60 graus. Isso aqui é uma literatura. Pode ir muito a mais ou muito a menos, tá? Tem aditivos que você coloca o óleo para ele não perder viscosidade, não congelar, anticoagulante, tem vários deles. Já no pneumático, pode trabalhar faixas diferentes. O ar ele não sofre tanta pressão com a temperatura. Cuidado, nessa nossa condição. Não estou falando aqui que está furado lá quando seu professor de física falou que a pressão varia com a temperatura, né? Aqui o nosso fluido ele já está numa condicionante de pressão mais elevada. Então, qualquer variação de temperatura é irrisório a variação de pressão ali dentro. Tá? Sistemas pneumáticos são a prova de fogo, explosão, enquanto que os hidráulicos não são. O óleo aquecido pode ser um combustível alimentador de um incêndio, né, de um bleve, de um princípio de uma chama. A potência hidráulica não é pronta disponível comparada à elétrica. A hidráulica, quando você liga a sua bomba, existe uma inércia para ela começar a funcionar. Então ele tem um gapzinho aí inicial, não é muito grande, mas ele é notável para você ter uma ação. O custo de um sistema hidráulico pode ser mais alto que de um sistema elétrico ou pneumático, comparável em desempenho ou função similar. Sim. Ele é mais alto. Em compensação, ele é mais confiável, maior durabilidade e tem diversas outras vantagens. Perigos de fogo e explosão existem, a menos que sejam fluidos resistentes a fogo. Então você pode colocar um aditivo lá no seu óleo que ele fica anti-chama. Ou ele aumenta ali o ponto de fulgor do óleo, que ele vai virar uma ignição somente a uma temperatura bem mais elevada. Ok? Pessoal, nossa aula era até este ponto hoje. Espero que vocês tenham entendido. É uma abordagem geral sobre a nossa disciplina. Antes de eu finalizar aqui, por favor, coloquem o nome lá aqui, ó, no nosso chat ali, só para eu gerar um relatório de frequência, por favor. O que a gente estudou hoje é um comparativo dos sistemas, aplicabilidades, funcionalidades, condicionantes do sistema, né, do que é usado no dia a dia. Não puxei muito para a termodinâmica, mas lá também é um fluido, só que a condicionante dele é a temperatura e pressão. O nosso aqui é pressão e vazão. Outros princípios, ok? Sobre nossa aula de hoje, alguma dúvida, crítica, sugestão? Fiquem à vontade. Até aqui tá tranquilo, professor. Ah, legal. Show de bola. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação. Nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp, Torpedo, de Fórum Online. O Moodle tem lá, né, um chatzinho, não sei usar ele ainda, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Só relembrando, 2 pontos. Dentro aqui do nosso AVA, então tem lá já o material da nossa aula que a gente apresentou hoje. Logo, amanhã, não vou colocar hoje ainda, demora para carregar os vídeos, vou colocar o linkzinho aqui do vídeo da aula gravada.
Então vocês podem lá rever o nosso conteúdo a qualquer momento. Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Agradeço a atenção de todos. Lembrando, nós antecipamos a aula de sexta-feira, né? Então hoje a gente fez toda a teoria prática. Sexta-feira nós não temos aula. Teremos aula agora novamente na segunda. Não tem perda para o aluno. Você teve o horário CD na segunda e está tendo o CD hoje na quarta, né? Porque tecnicamente seria CD na segunda, C na quarta, o C ou D na sexta, para juntar os 4 horários. Nós fizemos os 4 horários, 2 na segunda, 2 na quarta. Tranquilo? Pessoal, obrigado pela atenção, boa noite, até segunda, ok? Valeu, professor, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, professor, boa noite. Até mais, obrigado.